Fala pessoal, Matt, volta com mais um vlog. Transmutando todos os dias, aumentando a vibração todos os dias. Como você está? Tudo bem? Esse vlog vai ser sobre uma coisa mais pessoal, minha, um pouco mais autêntico, onde provavelmente vou ser um pouco mais vulnerável. Muitos de vocês escreveram para mim e falaram que vocês curtem a minha autenticidade aqui nos vlogs e de fato eu não quero perder a essência dos vlogs e me mostrar também nos estados vulneráveis. Acredito que é isso que muitas vezes gera essa conexão, vendo um outro criador de conteúdo mostrando as dificuldades que ele esteja enfrentando e não apenas ser um mentor. Eu tento ser um mentor, mas também um ser humano. E acredito que os dias recentes me tornaram mais humilde e o que aconteceu tinha que acontecer comigo. E uma questão que eu tive muito antes desse escândalo, a gente pode dizer, eu já lutei com um certo conflito interno. Na verdade, esse conflito interno está durando há mais de 2 anos, eu diria. Onde eu, às vezes, penso que eu sou bipolar. Seguinte. É claro que a gente está falando de um rótulo aqui. Se você acreditar que você é bipolar, você vai se identificar com esse rótulo, que é nada mais do que um conceito mental. E daí, muitas vezes você acaba entrando em uma paranoia ou criando histórias que vão justificar certas ações suas. Isso aqui não é para justificar ações minhas e nem estou falando isso para me vitimizar também. Eu estou relatando isso porque eu tenho certeza que muitos de vocês talvez tenham a mesma dificuldade. Eu juro, às vezes eu penso que eu sou bipolar. Eu tenho dias onde eu estou simplesmente estático, eu estou eufórico, eu quero sair pelas ruas e simplesmente correr. Eu quero gritar, eu quero compartilhar a energia com todos. E tem dias onde eu tenho pensamentos de suicídio, eu juro. Eu falei muito sobre suicídio já e que enfrentei essas questões então de querer me matar, eu juro que isso não parou. Eu tenho isso periodicamente ainda, de querer me matar. Só para perceber depois que isso não é solução. Me matar não é uma solução, seria a saída fácil. Eu preciso enfrentar as dificuldades que estão aqui para servir como lição. E daí eu volto para a realidade, gente, por dizer. Mas muitas vezes eu luto então com essa aparente bipolaridade. Olha, eu não tenho diagnose, eu fiz psicoterapia por 6 meses, onde descobri sim algumas coisas, descobri que eu tenho muitos traumas ainda não processados. Isso é verdade. Eu fui curado? Não. Eu entendi um pouco mais no nível psicológico, mas no fundo eu não consegui chegar a lugar nenhum. Eu encerrei a terapia também porque eu reconheci que eu entrei cada vez mais nesse papel de paciente. Então toda vez que eu começava uma terapia, eu já me identificava com esse papel de sou paciente, eu vou de novo reclamar, ou expressar, né? Reclamar não é até muito bom, expressar os meus problemas na sessão. E é assim como você precisa imaginar a terapia, é você comparecendo em cada sessão e simplesmente falando o que aconteceu recentemente. O dia de hoje foi ruim porque aconteceu isso, daí tá um pouco depressivo, mas daí fiz isso me ajudou. E através disso você conhece então padrões inconscientes que muitas vezes são nada mais do que reações do seu ego de lidar com certos problemas. Então você sim, identifica muitos mecanismos de defesa, por que você faz tal coisa, mas no fundo isso não me trouxe uma resposta satisfatória. Acredito que o ego nunca está satisfeito com nada. Mas isso então sobre a questão psicoterapêutica. Eu fiz terapia, não recebi diagnose, na verdade recebi uma diagnose, mas não foi bipolaridade, foi hiperatividade e déficit de atenção. De fato, isso foi uma das coisas úteis que a psicoterapia trouxe. Agora você pergunta, como assim foi útil hiperatividade? Isso não é apenas um rótulo também? Olha, eu percebi com isso que, de fato, algumas coisas ficaram mais claras para mim. Eu penso muito. E quando eu parei para analisar isso, eu conheci que, caraca, eu penso de fato muito. Eu passo muito tempo num processo criativo, que eu chamo, onde eu tenho meio que o meu ritual, onde eu fumo tabaco, escuto música e simplesmente mergulho na minha mente. Eu posso fazer isso por várias horas, até concretizar alguma visão e manifestar isso. E eu passo muito tempo fazendo isso,
e refletindo, contemplando sobre coisas. Eu sou extremamente introvertido e eu tenho um mundo interno muito vasto, como já expliquei em vídeos prévios. Só que o problema com isso é que daí muitas vezes eu me perco no labirinto da minha mente e começo a achar alguma coisa que eu não consigo articular nesse momento, mas eu encontro alguma coisa que para mim não atinge um nível de perfeição e com isso eu me irrito. Ou muitas vezes o que acontece é que eu tenho algum pensamento, ou não só um pensamento, mas vários pensamentos, mas são tantos pensamentos que eu não consigo colocar todos em ação e daí por conta disso eu sinto tremenda culpa, me auto-saboto e começo a procrastinar, por exemplo. Então, esses padrões eu consegui reconhecer através da psicoterapia, que foi muito positivo, mas quando eu digo que não trouxe uma cura para mim, você precisa entender que psicoterapia só serve para você realmente se curar através de palavras. Muitas vezes não é nada mais do que expressar aquilo que você sente, porque você não faz isso no cotidiano, porque você não tem amigos reais para início de conversa e também a gente tem uma sociedade muito rasa que evita falar sobre tópicos profundos. Então, se você admitir alguma fraqueza sua, você já é visto como um fracasso ou você é problemático, se resolve aí, não traga esses problemas para mim. E isso é muito triste, na minha opinião, mas daí você tem a psicoterapia como recurso, então saiba disso. E voltando à questão de bipolaridade, então, às vezes eu penso que eu sou bipolar porque eu tenho essas extremas oscilações de humor. E isso acaba me afetando bastante muitas vezes. Eu sou tão compulsivo às vezes que, sem brincadeira, eu compraria facilmente uma passagem hoje para um outro país só porque eu estou me sentindo mal. Eu sou tão compulsivo muitas vezes que eu terminaria o meu relacionamento porque eu não conseguia atingir uma meta minha. E sinto, por conta da culpa, essa necessidade de terminar, porque eu não atingi essa perfeição. E tudo isso é resultado de bullying que eu sofri na infância e uma infância extremamente turbulenta, onde, por conta de constantes viagens, nunca consegui me encaixar em um certo grupo social, até hoje não consigo, o que me deixa, então, numa solidão e se torna muito difícil para muitas vezes expressar isso para pessoas, porque eu, muitas vezes, não entendo o que está passando pela minha mente, por isso eu resolvi criar esse segundo canal como vlog, na verdade, para eu, em primeiro lugar, expressar essas coisas e não só me entender melhor com isso, mas realmente para eu conseguir viver minha vida, porque se eu guardar tudo isso, eu cairia numa tremenda depressão, eu faria nada e provavelmente me mataria, com certeza, porque eu tenho extrema compulsão, isso também foi uma outra diagnose e essa compulsão já foi pior, eu tô controlando essa compulsão mais hoje em dia, mas ainda é existente em muitos instantes, e daí acontece que eu tomo uma ação realmente estúpida. E de novo, isso aqui não é para justificar nada, tá? É uma história. E eu expressando isso me faz entender agora porque certas coisas fazem sentido para mim. E o ponto desse vlog é simplesmente para expressar problemas que eu sinto que você talvez possa estar sentindo também. A gente é extremamente complexo, o ser humano é infinitamente sofisticado, por isso eu não entendo como pessoas conseguem rotular seres humanos como isso, aquilo. Isso é um erro tão profundo que nem consigo achar palavras para explicar isso, porque a gente é muito... A nossa psique é literalmente infinita. A nossa mente é um labirinto, na verdade, com tantas histórias tão sofisticadas, tantos padrões comportamentais condicionados, e daí tudo isso intervinculado com a função motórica do cérebro e com outras partes do cérebro que daí resultam então nessa experiência subjetiva que a gente chama de eu ou minha vida, e a gente não compreende quão complexo a gente é. E se você tiver uma vida resolvida, ou mais ou menos resolvida, organizada, parabéns, porque isso é muito difícil, ok? E o que está acontecendo comigo atualmente é que eu estou passando por uma fase turbulenta, onde eu preciso entender porque eu estou sentindo certas emoções, eu preciso então fazer sempre uma profunda autoanálise, o que me leva geralmente vários dias ou semanas, até eu conseguir identificar alguma solução que estava procurando e seguir em frente com a minha vida. É assim como eu opero, e se você sentir a mesma coisa, sabe que você não está sozinho e não se culpe por ser como você é. Cada um é diferente, nós somos individuais, só porque certas pessoas aparentemente não têm problemas, que é uma farsa, não existe isso, todo mundo tem problemas, tá? Não significa que você é unicamente perdido, assim por dizer.
que você é tão peculiar que seus problemas não têm uma solução fixa. Para tudo tem uma solução, mas às vezes demora mais, ok? Talvez você se lembre da escola onde tinha pessoas tão inteligentes que resolviam uma equação matemática dentro de minutos e eu sempre precisava de muito mais que isso. Eu, de fato, fui sempre uma pessoa, eu era a última pessoa dentro da sala escrevendo a prova. Eu sempre fui perfeccionista. O meu perfeccionismo eu tive que reconhecer como uma grande barreira e tive que ser mais leve com isso, mas muitas vezes eu percebo esse perfeccionismo ainda latente, de modo inconsciente, se manifestando na minha realidade, e daí eu preciso realmente identificar, opa, por que isso se manifestou na minha realidade? Faço autoanálise, pode demorar de novo dias, semanas, até conhecer isso e trabalhar nisso. E é assim como as coisas são, é como é. Se você demorar mais que outros, não se culpe por isso, ok? Você é único, e você não deve condenar o seu comportamento, quem você é, você não deve se justificar também. Você deve sim trabalhar em si e ser uma pessoa melhor, esse é seu dever como ser humano, mas não pense que você é ruim, mal, unicamente mal. É lógico que você tem um lado ruim, todos nós temos, mas você não é só isso, você não é apenas ruim, mal, você é complexo, isso sim. Você tem sombra, você tem um fragmento inconsciente dentro de você, que é animalístico, e às vezes você não tem controle sobre isso. Mas você também tem um lado divino, um lado muito bom, muito amoroso, muito nobre, e a questão eterna da vida é equilibrar os dois. Fazer então esse trabalho de sombra, shadow work, integrar isso na sua personalidade, que é muito difícil e leva muitas vezes décadas até você atingir isso. Então não pense que você consiga atingir isso aí entre 20 e 30 anos. Eu tenho 24 e eu tô tão perdido que impossivelmente eu poderia dizer que eu estou resolvido. Talvez em questões superficiais, mais ou menos, aparento ser resolvido, mas a verdade é que de jeito nenhum eu sou resolvido, nem próximo cheguei a isso ainda. E a maioria tem essa realização, talvez aos 40, 50 anos, e reconhecem que foram estúpidos por diversos motivos, e um desses motivos é justamente integrar, então, essa parte de sombra, certo? Que é caracterizado por um certo lado maligno, desejos reprimidos e impulsos primitivos, animalísticos, que o indivíduo não consegue integrar 100% das vezes. E o que a gente faz, então, com o autodesenvolvimento é compreender isso cada vez mais, mas, no fundo, você precisa, então, entender o macro de tudo isso. Você não se autodesenvolve só para ser mais produtivo ou só para ganhar mais dinheiro. Isso é só a superfície, ok? São coisas, assim, materialísticas que são necessárias, são boas, mas entenda que a autorrealização verdadeira vem de dentro. É quando você realmente compreende, numa plenitude, assim, quem você é. Isso significa quem você é e quem você não é ao mesmo tempo. Isso significa entender por que você age de certa forma. Isso significa entender que você não é também apenas seu ego e que você, na verdade, tem diversas partes, diversos estados de consciência. Você, como falei, é muito complexo. E daí surgem, então, esses conflitos, muitas vezes, que eu acabo tendo, como bipolaridade, você talvez também, e daí a gente começa a questionar, então, nossa, será que eu sou isso, aquilo? Usando, então, rótulos para fazer mais sentido das coisas, mas a realidade é que a gente é muito sofisticado e esse se torna o problema. A gente é tão sofisticado, a gente tem uma inteligência tão vasta, tão grande, que é um milagre, na verdade. Pense sobre isso. A gente é o único ser vivo que é tão complexo. A gente sente emoções, a gente tem capacidade de interpretar coisas, dar significado para a vida. A gente é a única espécie que sabe conscientemente que a gente vai morrer. E a gente tem relacionamentos infinitamente complexos. Daí a gente tem questões de renda, de trabalho, que a gente precisa sacrificar coisas para ter uma certa segurança, mas ao mesmo tempo usufruir da vida. A gente é a única espécie que paga por viver e tudo isso é complexo. Então não se condene por se sentir perdido. A verdade é que eu me sinto perdido, genuinamente. E
estou trabalhando em direção a me tornar menos perdido. Espero que você também não desista. A saída fácil, ao meu ver, é então suicídio ou simplesmente fazer nada, procrastinar e se degenerar na cama. Mas isso resolve nada, você apenas perde tempo valioso, porque a vida vem com lições extremamente profundas e eu acredito que toda vez que você vence uma lição e consegue compreender, integrar essa lição na sua vida, a sua vida muda, você chega num outro nível, com uma outra consciência, você é mais maduro, mais sábio e com isso você acaba atraindo coisas diferentes. E existe um prêmio grande então a ser ganhado com isso. E a gente precisa ter coragem de fazer isso, enfrentar tudo isso. Esse foi o vlog de hoje então, espero que foi de valor para você. Espero que você aprecie a minha autenticidade ao explicar essas coisas. Se você curte esse formato, de fato, 100% autêntico e menos formal, educacional, como eu faço com outros vídeos, deixa um like aqui embaixo para eu ver. Deixa um comentário também, o que você acha sobre essa questão toda. Você se sente perdido também, você tem essas questões, como eu, de bipolaridade, achar que você é isso, aquilo, sentir perdido muitas vezes. Comente aqui embaixo, assim você mostra para outros também que, olha, você não está sozinho. Acho que um grande problema nosso é achar que a gente está sozinho e que a gente é tão perdido e que a gente é um caso tão perdido que não existe mais ajuda para nós. E isso daí acaba sendo um grande peso, a gente se isola mais e mais, não reconhecendo que, olha, todos nós estamos, na verdade, perdidos. E a questão é se tornar cada vez menos perdido. Acho que isso é uma forma realista de enxergar as coisas. E nessa perfeição que a sociedade projeta através de mídias sociais, não existe isso, não existe. É uma utopia e também não faz bem para o coletivo. Ter essa imagem de, sem sofrimento, tudo feliz, não. Assim, evolução nem existiria, isso é uma grande farsa. E sobre isso talvez no outro vídeo, no outro vlog, tá certo? Se cuide, fique bem. A gente se vê logo com mais um vlog. Abraço.